Olá, querido. Meu sonho sempre foi ter uma bola de futebol. Quando eu era criança, era o sonho de toda criança. Eu deveria ter 10, 11 anos, quando um dia tive nas minhas mãos a oportunidade de realizar o sonho. Encontrei na rua uma nota de R$50, o equivalente a R$50 em moeda de meu país. Fiquei exultante, dei pulos de alegria. A nota de R$50 naquela época dava para comprar umas 3 bolas de futebol. Fui para casa, mas em caminho a casa se apoderou de meu coração um sentimento estranho. Pensei, se eu encontrei esta nota é porque alguém perdeu. E quem perdeu a nota deve estar triste, enquanto eu aqui estou feliz. Então peguei a bicicleta e voltei ao lugar e comecei a dar voltas por aí. De repente vi um garotinho de uns 8 anos de idade. Vinha chorando, triste, olhando para o chão. Perguntei o que foi. Ele disse, perdi uma nota de R$50 que meu pai me deu para comprar pão. E eu não sei como vou chegar em casa e explicar isso. Ele chorava, estava tão triste que comoveu meu coração. Não pensei 2 vezes, renunciei às bolas que era meu sonho, entreguei a nota para ele. Ele deu pulos de alegria e foi embora. Eu voltei para casa, mas aquela noite, o sentimento que se apoderou de meu coração foi um sentimento de tanta paz. Olha, eu já tive lindas noites na minha vida, eu dormi como um anjo muitas vezes, cansado do trabalho, de ver o que Deus faz nas reuniões evangelísticas, mas aquela noite, eu tive um sonho tão lindo, eu descansei, eu tive paz em meu coração vibrava de alegria cada vez que lembrava a alegria do menino quando recebeu a nota de volta. Bom, é isto que Deus quer colocar em teu coração quando Ele disse, olha para as necessidades das pessoas à tua volta. Ninguém é uma ilha neste mundo. Se você olhar para aqui e para lá, você vai ver tanta gente carente, tanta gente necessitada. Deus poderia resolver o problema de todo mundo. Deus é Deus. Acaso não fez cair maná nos céus? Por que Deus não poderia fazer cair pão para alimentar os pobres? Mas Ele colocou nesta terra você e disse para você, vá e entrega meu pão para os outros. Preocupa-te em resolver, em ajudar a resolver as necessidades dos mais carentes. E quando Deus faz isso, não é porque precise de você, é porque você precisa fazer isso para ter a paz que inunda teu coração cada vez que você estende a mão para ajudar os mais carentes. Eu vou te contar outra experiência muito interessante. Eu tenho um neto lindo de 7 anos de idade. O sonho dele é ir a tomar um lanche por aí. E cada vez que estou em Brasília e tenho tempo, eu pego meu neto e vou com ele. E uma tarde estava levando ele para uma lanchonete. E de repente passamos por um lugar onde haviam crianças pedindo esmola, crianças vendendo chiclete, coisinhas aí. E eu olhei para meu neto e disse, olha essas crianças. Eles não comeram o dia todo. Estão com fome. Mas você tomou café da manhã, você almoçou, e daqui a pouquinho você vai jantar. Tem muita comida em casa. Mas essas crianças não têm para onde ir, não têm às vezes aonde dormir, não têm o que comer. Eu quero fazer um trato com você, mas fazemos só se você quiser. Por que não vamos e compramos o lanche? Só que em lugar de comer a gente traz esse lanche para eles. Então ele disse, tudo bem. Eu topo. Fomos lá, foi ele que escolheu os lanches, trouxemos, entregamos para as crianças. As crianças ficaram tão felizes, tão alegres, metiam a comida na boca e comiam. Mas eu observei o rosto de meu neto. A alegria no rosto de meu neto era maior que a alegria no rosto das crianças. Ele não comia nada. Mas a alegria de ter proporcionado um momento feliz a outros. Ele aprendeu uma grande lição
Enquanto íamos para casa de volta, eu disse: filho, a vida é assim. Cada vez que você estende a mão a alguém, a pessoa mais feliz é você. Eu gostaria que você entendesse isso. Há uma poesia antiga que eu lembro de um homem que andava pela beira do mar, comendo folhinhas de árvores, que era tudo para comer, se lamentando, chorando, dizendo: coitado de mim, não tenho nada. Ia jogando os pedacinhos que restavam para o chão e continuava se queixando. E de repente olhou para trás e viu que havia outra pessoa que ia recolhendo o que ele jogava fora. Porque embora ele pensava que era o mais coitado do mundo, sempre havia alguém mais coitado do que ele. O fato de você não ter muito dinheiro, o fato de você não ser uma pessoa rica, não ser um milionário, não quer dizer que você não pode ajudar. Uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, um copo de água, um pão, uma roupa. Agora eu aprendi uma coisa com minha esposa um dia. Eu disse para ele: isto já não serve para nós, vamos a dar para alguém. E ela filosoficamente disse algo interessante: nunca dê para alguém o que não serve para você. Eu tenho aprendido essa lição. Tente dar coisas que servem, porque se não serve para você, porque tem que servir para outro. Não tenha medo de estender a mão. A pessoa mais abençoada vai ser você. Que Deus te abençoe. Yasmin encosta a sua filhinha Assina ao peito enquanto se dirige para casa. Ela chega a um abrigo improvisado, feito de lona, onde ela e a sua família estão alojados como refugiados. Yasmin pertence a uma tribo minoritária do Myanmar chamada Rohingya, que foi atacada por causa das suas crenças islâmicas. Uma manhã, bem cedo, em setembro de 2017, Yasmin acordou com um forte zumbido de um helicóptero que sobrevoava a sua aldeia no Myanmar. A seguir, ouviu uma metralhadora a bombardear os edifícios. Junto com o marido, Yasmin agarrou nos 4 filhos, todos com menos de 5 anos, e correu na direção do mar. Os gritos e os tiros foram desvanecendo, ficando para trás enquanto corriam, e quando chegaram à costa, o único som que permanecia era o das ondas. Mesmo assim, a família estava com medo. A Assina, que na altura era recém-nascida, sobreviveu 8 dias apenas com leite materno e um pedaço de pano para lhe fazer sombra. Por fim, Yasmin e o marido decidiram que ser capturados era melhor que morrer à fome. Na manhã do 9º dia, a família fugiu para o Bangladesh. Depois de uma penosa viagem, acabaram por ficar num campo de refugiados chamado Leda, no sudoeste do Bangladesh. A Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, o ADRA, é uma das várias organizações humanitárias que faz face às necessidades básicas no campo. Embora a vida no campo de refugiados seja relativamente segura, nem sempre é fácil. O acesso às latrinas é limitado. É praticamente impossível encontrar um lugar privado para tomar banho e não existem escolas. Sendo uma Rohingya refugiada no Bangladesh, as opções alimentares de Yasmin também são limitadas. Por isso, 2 vezes por mês, ela reúne os seus filhos mais velhos e vai receber a sua parte de arroz, lentilhas, sal, açúcar e óleo. O marido de Yasmin era um comerciante e proprietário de sucesso no Myanmar, antes do ataque. Com o rendimento obtido na sua loja de produtos secos e com o abrigo que a sua casa de madeira de 2 andares lhe proporcionava, o marido conseguia satisfazer todas as necessidades da família. Mas agora não tem outra opção a não ser aceitar a ajuda e esperar. Yasmin e a sua família fazem parte dos 800.000 refugiados Rohingya que vivem no Bangladesh, desejando voltar a casa no Myanmar. Até lá, a ADRA e outras organizações humanitárias estão a trabalhar para fazer face às suas necessidades. O apoio que dá à ADRA e às ofertas para as missões faz uma diferença significativa para pessoas como a Yasmin e a sua família.
No final deste trimestre terá também a oportunidade de ajudar vários projetos evangelísticos na divisão sul-americana com a sua oferta do 13º sábado.
Gostaria de hoje meditar com os irmãos sobre limões. Hoje vamos falar um bocadinho sobre limões e eu vou fazendo o sinal para irem passando os slides. Às vezes nós damos por nós às 3 da manhã, deitados na cama e não conseguimos dormir. Estamos preocupados com algum assunto, voltamos para um lado da cama, voltamos para o outro, o sono não vem, os pensamentos intensificam-se e vamos ficando cada vez mais preocupados. Todos nós temos assuntos que nos preocupam. Uns por causa do emprego, as coisas podem não estar a correr bem, ou por causa de uma entrevista de emprego, porque estávamos desempregados. Outros que ainda andam na escola ficam ansiosos na altura dos exames, na altura dos testes. Será que estudei o suficiente? Será que estou bem preparado ou não? Outros porque estão à espera de um resultado de um exame médico e não sabem se têm ou não uma doença grave e, portanto, não conseguem adormecer. Outros porque pensam nos filhos, outros porque pensam nos pais. Mas parece que aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele medo, aquela insónia não vai embora. Pedi ao Silvio para ir passando, se faz favor. Parece que esta questão da ansiedade é uma marca dos tempos atuais. Há uma característica que está sempre presente, que é constante. E se repararem aqui nesta notícia de um jornal inglês, o título é Como a ansiedade se tornou uma condição prevalente nos dias de hoje. Prevalente, constante, que é transversal a todas as camadas da sociedade, digamos assim. E este assunto é de tal modo importante nos dias de hoje que, quando nós olhamos para o consumo dos medicamentos que são usados para tratar estes problemas da ansiedade, os ansiolíticos, os sedativos, os que ajudam no início do sono, ou os antidepressivos, que são os medicamentos que se usam para tratar a ansiedade, nós vemos que, estes são dados de Portugal, da Direção-Geral de Saúde, que o seu consumo tem vindo a aumentar sempre de ano para ano. Há um consumo crescente deste tipo de medicamentos. Há sempre um consumo crescente deste tipo de medicamentos. Mas a nossa sociedade está cada vez mais segura, cada vez temos mais tecnologia e equipamento que nos ajuda, ou que supostamente nos ajudaria a facilitar a vida. Os carros são mais rápidos, a internet é mais rápida, os carros têm cada vez mais segurança, mas nós continuamos a estar sujeitos a estas preocupações, a esta ansiedade, a estes medos, e isto vai-se refletindo nas nossas vidas. E a ansiedade não é só algo psicológico, não é só os pensamentos recorrentes, as preocupações, os medos, tem habitualmente uma manifestação física. Muitas vezes, quando estamos ansiosos, sentimos o nosso coração a bater mais depressa, temos palpitações, ou ficamos com a boca seca, ou estamos cansados, não conseguimos ter energia para fazer aquilo que queremos, temos dificuldade em engolir. As pessoas descrevem muitas vezes, parece que aqui um aperto, uma bola na garganta, não vai para baixo. Alguns têm dificuldade em estar em sítios fechados, em sítios quentes, e então têm que sair. Outros sentem tonturas, transpiram de maneira excessiva ou têm as mãos suadas, têm tremores e espasmos musculares, vão muitas vezes à casa de banho para urinar ou porque têm diarreia, têm dores de barriga e então passam o tempo na casa de banho. Uns sentem assustados e estão inquietos, mas de uma maneira constante. A respiração é superficial, uns têm calores, outros têm arrepios de frio e outros têm tensão muscular ou dores musculares, tudo resultante deste estado de tensão, deste estado de ansiedade que se vai
mantendo ao longo dos tempos. A ansiedade, ou a preocupação, ou a insegurança, ou o medo, faz com que nós nos tornemos mais isolados, mais centrados em nós. Digamos que ficamos virados para dentro, completamente absorvidos por aquilo que nos preocupa, por aquilo que nos subcarrega a alma, digamos assim, e este certamente não seria o plano que Deus tinha para cada um de nós, para a humanidade. Que vivêssemos desta forma, curvados, ansiosos, preocupados, inseguros, com medo do futuro. E Paulo, o apóstolo Paulo, um grande conhecedor da humanidade e das circunstâncias da humanidade, em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 4 a 8, ele vai discursar sobre a ansiedade. Sabem, a ansiedade, nós achamos que é uma condição só dos tempos recentes, mas há uns tempos atrás eu estava a ver um programa na televisão sobre a civilização suméria, muitos anos antes de Cristo, antes de Daniel. E sabem o que é que encontraram? Uma tabuinha de argila escrita e foram decifrar. E sabem o que é que estava lá contado naquela tabuinha? Era a discussão entre um pai e um filho sobre a hora que o filho tinha que voltar para casa porque ainda era novo. Digamos que era um adolescente que estava a discutir com o seu pai sobre quando é que tinha ou não que voltar para casa. Portanto, a sociedade vai-se alterando, mas os sentimentos parece que vão sendo transversais ao longo das épocas. E nós podemos fazer então aqui uma pergunta. Bom, mas se nós somos cristãos, estamos aqui, será que devíamos sentir ansiedade? Não será isso um sinal de que não somos bons cristãos, ou que estamos com falta de fé, por exemplo? Será que foi porque os nossos pais falharam na nossa educação, então nós não ficámos suficientemente preparados para a vida, para as dificuldades da vida, e então ficamos ansiosos com o que acontece? Será que é porque somos imaturos? Será que é porque somos pouco inteligentes e então não conseguimos desenvolver as estratégias para vencer as dificuldades? É claro que não. Uma coisa é certa. Todo o ser humano, em determinadas alturas da vida, vai se sentir ansioso. E o próprio Jesus, quando estava no Getsemane, lembram-se da oração que ele fez? Deus meu, sentiu-se desamparado, sentiu-se com medo, sentiu-se ansioso, sentiu receio de que o plano da salvação fosse demasiadamente difícil de levar a cabo e que ele fraquejasse. Graças a Deus que isso não aconteceu, mas Cristo sentiu-se ansioso, sentiu-se com medo nesta situação difícil em que estava muita coisa em jogo, naquele jardim, na altura em que Jesus tinha que decidir se levava para a frente ou não o seu plano de salvar a humanidade ou não. A ansiedade, podemos concluir então, vem com a vida. Mas a ansiedade não tem que dominar a nossa vida. Para uns, a ansiedade é uma coisa que não é muito marcante. Eu não sou uma pessoa muito ansiosa e às vezes tinha colegas que diziam que gostavam de trabalhar comigo porque quando havia situações de stress no serviço, uma paragem cardiorrespiratória, que eu conseguia manter a calma, que não me enervava, não ficava ansioso com aquilo. Mas havia outros colegas que perdiam o discernimento, não sabiam bem o que é que estavam a fazer devido ao peso que a ansiedade trazia. Mas uma coisa é certa, nós vamos ter sempre períodos de ansiedade na nossa vida. Alguns têm de formas mais intensas. Alguns precisam de apoio médico, de apoio diferente, de fazer medicação ou de fazer psicoterapia, de ir a um psicólogo.
Não basta um culto sobre a ansiedade, não basta um seminário sobre gestão de stress, não basta as visitas do pastor, isso não resolve a ansiedade e precisam de outro apoio. Mas isso não faz de nós mais fracos, faz de nós simplesmente mais humanos, porque temos dificuldade em gerir estas circunstâncias. Mas Paulo sabia, vamos ver se conseguimos, Paulo sabia que nós precisávamos de uma boa dose daquilo que ele vai falar em Filipenses no capítulo 4, e convido aqueles que quiserem a abrir as Bíblias nesta passagem bíblica, Filipenses capítulo 4. E eu vou ler a partir do versículo 4 até ao versículo 8. E Paulo diz-nos o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se a vossa moderação ou misericórdia seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Lendo assim de uma maneira mais rápida, nós não conseguimos perceber bem as implicações de tudo isto que Paulo diz. Mas nós podemos arranjar aqui uma sigla para nos depois lembrarmos de tudo aquilo que Paulo diz aqui nestes 4 versículos. E eu dei-lhe o nome de calma. C-A-L-M-A. E já vamos ver. E no centro desta mensagem, não sei se os irmãos repararam numa coisa, que foi: não andeis ansiosos por coisa alguma. Bom, isto parece um bocado uma contradição, não é? Eu acabei de dizer há bocado que o ser humano tem ansiedade por si só. Tem medo, tem receios, tem preocupações. Mais intensas, menos intensas. Mas o que o Paulo nos vai dizer, eu sei, eu compreendo isso tudo, mas eu vou-vos dar uma receita para que vocês possam enfrentar, com a ajuda de Deus, essas circunstâncias da vida. E a primeira letra deste acrónimo, desta sigla, é o C de celebrar. Celebrar a bondade de Deus. E Paulo começa com esta frase: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se sempre no Senhor. Bom, se estivéssemos lá, ao lado de Paulo, e ele tivesse dito isto, Paulo certamente teria dito: alegra-te, tens que estar alegre. E insistia, repetia ao ponto. Sempre que um autor bíblico quer reforçar um determinado ponto, ele repete. E aqui Paulo vai repetir: alegrem-se, estejam alegres. E eu pensei, bom, está bem, ok, já sabemos que temos de ter alegria e tudo mais, mas este homem provavelmente estava a escrever ou a ditar estas palavras numa prisão. A qualquer momento podia chegar o seu carrasco e ele podia ser executado. Ele era acusado pelos romanos, pelo imperador Nero, ele era acusado pelos seus irmãos fariseus. E este era um homem que eu fui ver assim, de uma maneira rápida. Ele dizia: olha, já estive preso N vezes. Passei por muitos perigos em que tive a minha vida em risco. Ele diz que por 5 vezes levei 40 chicotadas, menos uma. Menos uma porque se acreditava que se levasse 40, a pessoa morria. Então, em 5 ocasiões, Paulo foi chicoteado 40 vezes menos uma.
Numa ocasião, Paulo foi apedrejado e ficou perto da morte, mas não morreu nessa ocasião. Em 3 ocasiões, Paulo naufragou. O barco em que ia foi ao fundo e ele teve que se salvar nadando, provavelmente, agarrando-se aos destroços. Isto aconteceu 3 vezes. Ele diz que passou um dia sozinho, perdido no meio do mar, sem nada, sem ver terra, sem onde se agarrar. E podíamos continuar em mais episódios da vida de Paulo. E ele, quando dá um conselho para nós suportarmos as agruras da vida, a nossa ansiedade, o primeiro conselho é: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Lembrem-se que têm um Deus. Não meditem, não centrem os vossos pensamentos na confusão que está à vossa volta, nos problemas que vos tiram o sono durante a noite. Sabem, quanto mais tempo nós passamos a meditar sobre um problema, maior ele vai ficando. E à medida que os problemas e as preocupações crescem, nós vamos ficando curvados sobre aquele peso. O salmista dizia uma coisa interessante: ergue os teus olhos, levanta os teus olhos, não fiques curvado. E no Salmo 121, ele diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E sabendo que o nosso socorro vem deste Deus Criador, nós só nos podemos alegrar. Mas a decisão de erguer os olhos para cima, para Deus, é nossa. E, portanto, este é um apelo que o salmista faz. Ergam os olhos, descentrem-se da vossa ansiedade, dos vossos problemas, das vossas dificuldades, das vossas preocupações. Olhem para cima, para Deus, e alegrem-se no Senhor. Digo, alegrem-se no Senhor. A segunda letra desta nossa sigla é ajuda. Pedir o auxílio a Deus. E em Filipenses, Paulo descreve isto de uma maneira muito simples. Mas em tudo, pela vossa oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. E se nós nos alegramos porque temos um Deus Criador poderoso, temos que nos alegrar também porque Ele está disponível para ouvir aquilo que pedimos. E devemos ser específicos. Devemos ser específicos, não pedir: olha, Deus, ajuda-me neste dia que possa tudo correr bem. Não. Nós devemos orar e dizer a Deus: olha, às 2h30 vou ter uma reunião. E uma entrevista de emprego, por exemplo. Peço-te, Deus, que tu vás à frente, que tu possas preparar um ambiente, que tu possas preparar quer o meu coração, quer o coração do entrevistador. Que se for o sítio onde tu queres que eu trabalhe, proporciona isso. Que eles possam gostar de mim, daquilo que eu sou, do que eu já fiz, do meu currículo. Entra lá, dá-me paz, dá-me tranquilidade no momento da entrevista para que eu possa estar calmo e que possa falar e explicar bem aquilo que são as minhas ideias, os meus planos sobre este assunto. Específico, porque pedir perdoa os meus pecados, eu não reflito sobre nenhum dos pecados que eu cometo. É só atirar palavras para o ar. Mas eu devo ser específico quando apresento os meus pedidos a Deus. Porque Deus está ansioso, dá vontade de dizer, para ouvir os nossos pedidos. E em várias partes da Bíblia, Deus revela isso. Vamos ver se conseguimos passar aqui os slides. No Salmo 50, o salmista diz, escreve: clama a mim no dia da tua angústia, diz Deus, eu te livrarei e tu me honrarás. E em Mateus 7, Jesus dizia: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Deus está disponível para nos ajudar, para ouvir as nossas petições. O caminho para a paz de espírito, para a tranquilidade, assenta sempre na oração.
Mas, irmãos, eu tenho vontade de dizer isto. Não é na altura em que temos o problema que vamos começar a orar. Porque não estamos habituados. Quem faz uma maratona não começa a treinar na semana antes. Porque não vai conseguir correr até ao fim. E nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, se não tivermos uma comunhão constante com Ele. E, portanto, se queremos que o nosso coração seja preenchido pela paz, pela tranquilidade, nós devemos assentar o nosso caminho, o nosso dia-a-dia na oração, no entregar os nossos planos e aquilo que somos a Ele todos os dias. E em Isaías 62, no versículo 6, é feito aqui um apelo também àqueles que clamam a Deus. Vocês que clamam a Deus, o que é que diz? Não se entreguem ao repouso. É preciso constância, é preciso insistência. E não lhe concedam descanso. É interessante esta frase do profeta Isaías. Não deem descanso a Deus. Bom, aqui parece que... será que Deus precisa que nós não lhe demos descanso? Que nós, sem repousar, continuemos a insistir com Ele? O mesmo profeta diz mais à frente que Deus diz esta mensagem aos homens: desperta-me a memória. Interessante Isaías dizer isto sobre Deus. Desperta-me a memória, diz Deus ao homem. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar-te, ou então, algumas versões dizem, para que eu te possa justificar. Mas Deus precisa de ser recordado daquilo que nós pensamos, daquilo que nos preocupa, das dificuldades que temos. Deus precisa que lhe despertem a memória. Será que Deus se esqueceu? Não, irmãos, Deus não se esqueceu. Deus certamente conhece-nos melhor que a nós mesmos, sabe mais pormenores sobre o nosso problema do que aquilo que nós sequer sonhamos saber, mas Deus quer que nós tomemos consciência daquilo que nos está a afetar. E por isso Ele diz: eu quero ouvir da tua boca. Eu sei, claro que eu sei o que é que se passa, mas quero ouvir o que tu pensas, como tu vives isso. Eu quero que sejas tu a dizer, porque nós, quando falamos, tomamos consciência e vamos arranjando soluções para os problemas à medida também que vamos meditando com eles. A base da nossa vida devem ser as promessas de Deus e não a nossa ansiedade. E nós podemos dizer o seguinte: procura uma promessa de Deus e faz dessa promessa a base da tua oração. Tens um problema específico? Procura uma promessa específica e diz a Deus: olha, tu prometeste que irias ajudar todos aqueles que passassem por esta circunstância. E eu agora estou a pedir que tu me ajudes porque eu estou nesse local. E Deus vai olhar para nós com todo o seu amor e vai certamente intervir na nossa vida. O El significa leva e entrega as tuas preocupações nas mãos de Deus. Nós muitas vezes gostamos de ajudar Deus. Quem é que daqui já levou, isto é mais, se calhar mais para os homens, já deixou o carro numa oficina para fazer uma revisão, ou que tinha uma avaria para ser reparado? Se calhar a maior parte dos homens aqui já passou por isso. E agora imaginem o que é eu chegar ao mecânico e dizer: olha, está aqui a chave do carro, está aqui uma avaria, o motor está a perder óleo, isto não funciona. E ele: sim, senhora, então pronto, então depois venha, nós vamos começar a reparar, ver o que é que se passa e depois telefonamos. Eu digo: não. Eu vou ficar aqui à porta, porque se você precisar de ajuda para resolver o assunto, é só chamar-me. Que eu estou aqui, eu até trouxe um saco de cama, se você trabalhar até tarde, eu posso ficar aqui à porta também para o ajudar. É claro que isto não faz sentido, não é? O mecânico ia olhar para nós, então, mas se sabe reparar as coisas, porque é que trouxe até mim? E muitas vezes com Deus nós temos esta atitude: olha, eu entrego-te o problema, mas não vá tu precisares de ajuda, eu vou dando aqui uns toquezinhos na solução, para ver ou se chegamos lá mais depressa, ou se... pronto, tu podes não estar a ver bem as coisas, e então eu fico aqui
fica aqui para que eu te possa ajudar. E nós só nos podemos celebrar e alegrar-nos na presença do Senhor. Só podemos suplicar a sua ajuda quando confiamos que Deus é capaz de resolver aquilo que nos preocupa e que nos subcarrega com ansiedade. Sabem, não é possível coabitarem duas coisas no nosso coração. E Paulo diz com ação de graças. Paulo diz sejam gratos a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele vai fazer. Não é possível existirem ao mesmo tempo ansiedade e gratidão no mesmo coração. Se existe um, o outro está ausente. Se nós estamos ansiosos, se nós estamos preocupados, se nós estamos subjugados, curvados com um problema, com uma ansiedade, com um medo, com a insegurança, não existe gratidão nesse coração. Mas se conseguirmos colocar lá a gratidão, se deixarmos que Deus semeie no nosso coração a sua gratidão, nós vamos expulsar a ansiedade, vamos expulsar o medo, vamos expulsar a desesperança. A outra letra, o M, é medita em coisas boas. E aqui o apóstolo Paulo não tem dúvida. Coisas boas é fácil. Eu sempre que, quando estava a preparar esta parte da mensagem, lembrava-me sempre de uma coisa. CMTV. Se vocês virem a CMTV durante 1 hora, e depois não precisam de ver mais, porque aquilo é sempre igual. Não há uma única notícia positiva. Não há uma única notícia positiva. Se nós extrapolássemos o estado do mundo pelas notícias que nós vemos, não só na CMTV, mas nos telejornais, o mundo era um sítio tenebroso. E não é. E, portanto, Paulo vai dizer, tens que meditar naquilo que é bom. Ele dá uma lista naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo em que existe virtude, naquilo em que se pode dar louvor. Nisso, centra os teus pensamentos e medita. Não medites na tua ansiedade. Tu já a entregaste a mim? Já me pediste ajuda? Já celebraste? Entrega-me isso. Medita naquilo que é bom, que te vai aliviar, que te vai ajudar a suportar estas dificuldades. Nós não podemos muitas vezes controlar as circunstâncias da vida. As circunstâncias que nos dão medo, que nos dão ansiedade, que nos perturbam, que nos dificultam o adormecer à noite, mas podemos controlar a maneira como nós respondemos a essas circunstâncias. E é isso que Paulo quer que nós façamos. Limões. Há uma frase muito conhecida sobre limões, que é: se a vida te der limões, faz limonada. E a diferença entre comer um limão, todos nós já sabemos o que é isto, comer um limão, abrir e comer assim, é muito diferente de beber uma limonada. É muito melhor beber uma limonada. Mas se nós ficamos agarrados aos limões e dizemos, não, eu não vou transformar este problema, esta dificuldade, este sabor amargo da minha vida numa limonada, vai sempre saber mal. Havia N casos que eu gostava de vos apresentar aqui, de pessoas que transformaram os limões da vida em limonadas. Mas não tínhamos tempo para falar de tudo, então eu trouxe só um caso. Alguns já conhecem. Conhecem este senhor? Nick Vujicic. Aqui não se percebe bem, mas este senhor nasceu sem braços e sem pernas. E hoje é um dos evangelistas mais conhecidos, alguém que faz pregações sobre Deus. E ele diz que a um determinado ponto da minha vida eu tive de decidir: ou continuo a ser uma pessoa amargurada, ou entrego o meu coração a Deus e transformo a minha vida. E ele diz que eu optei por transformar a minha vida. E ele casou, tem 2 filhos e continua a pregar e dar o seu testemunho sobre como Deus o ajudou a suportar as dificuldades. Estas circunstâncias não eram minimamente controladas por ele.
No entanto, ele escolheu transformar os limões que a vida lhe tinha trazido numa saborosa limonada que milhões de pessoas no mundo podem beber e aprender com a atitude dele perante a vida. Para terminar, eu lembro-me muitas vezes deste versículo. Nós muitas vezes complicamos aquilo que é a vida com Cristo e a vida com Deus. E neste versículo, para mim, pessoalmente, é um dos mais simples e mais bonitos que nós encontramos na Bíblia. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e agora a parte que eu gosto mais, que andes humildemente com o teu Deus. Não é difícil, é caminhar humildemente com o nosso Deus. E o último A da calma que nós precisamos para fazer face aos problemas da vida é andar humildemente com o nosso Deus. Que nós possamos celebrar, que nós possamos pedir ajuda a Deus, possamos entregar as preocupações definitivamente nas mãos do nosso Deus, que possamos meditar naquilo que é bom e que possamos cada dia andar humildemente com o nosso Deus. Certamente será uma receita apropriada para vencermos a ansiedade que caracteriza os tempos em que vivemos. Que Deus nos abençoe e possamos ter um sábado ricamente abençoado. Amém. Desistir.